Descomplicando com a Prof. E hoje o tema escolhido por vocês foi descomplicando o mecanismo de contração muscular e ação muscular. Como que acontece a contração muscular? Olha só, uma das coisas iniciais que eu disse foi: quem inerva músculo estriado esquelético? Sistema nervoso periférico, motor somático, única e exclusivamente. Mas eu não posso deixar de falar aqui que o neurônio motor, ele que vai desencadear o mecanismo da contração muscular. Então, o que acontece? Esse neurônio motor, que nesse esqueminha bem didático aqui, ele transporta. Para chegar nesse finalmente, gente, aconteceu uma série de coisas anteriormente, que são os aspectos neuromusculares. Mas o que esse neurônio motor, ele carrega? Um neurotransmissor. Que neurotransmissor é esse? Acetilcolina. Então, o neurônio motor, ele carrega acetilcolina. A acetilcolina, qual que é a função dela aqui? Quando ocorre um estímulo, né, que esse neurônio foi estimulado e desencadeou um potencial de ação e vai liberar acetilcolina, então eu tenho ali, entre um neurônio motor e a fibra muscular, a chamada sinapse neuromuscular, ou junção neuromuscular, ou também denominada de placa motora. Meu Deus, são muitos nomes! Mas quando eu não sei que livro que vocês vão pegar para estudar, ou que artigo que vocês vão pegar, podem ter todos esses termos. E é tudo a mesma coisa, gente. Então, placa motora, junção neuromuscular, sinapse neuromuscular, é tudo a mesma coisa. É um neurônio motor liberando acetilcolina para desencadear uma resposta intracelular aqui, tá? Então, o que a gente tem? Esse neurônio, então, libera acetilcolina. É daqui para frente que nós precisamos entender agora. Então, o que a acetilcolina vai fazer? Ela se liga ao seu receptor, onde? No sarcolema, que é a membrana da fibra muscular. Então, se ligou o sarcolema, e olha só que interessante. Isso aqui é a fibra, tá? O sarcolema da fibra. E a gente tem invaginações. Então, quem está vendo a imagem aqui, ó, vou mostrar com a setinha aqui. Invaginações do sarcolema. Então, ela faz isso. E aí tem um nome específico, que é chamado de túbulos transverso, ou túbulos T. Qual que é a função dele? Gente, quando a acetilcolina se liga aqui no receptor dela, que é específico para ela, né, aqui na fibra muscular, no sarcolema, vai desencadear uma resposta. Que resposta é essa? Abertura de canais iônicos. Que tipo de canais? Para sódio e potássio. E aí, a gente vai lembrar lá da biologia celular, da bioquímica, que esses canais, né, que se abrem e fecham aqui, para os íons de sódio e potássio, né, passarem pela membrana, pelo sarcolema, eles têm uma alteração de cargas. Então, né, se vocês lembrarem sódio e potássio, eles têm carga positiva. Só que, quando a fibra muscular, a célula está em repouso, eu tenho X íons no líquido intracelular e Y íons no líquido extracelular. Então, quando um neurônio motor libera acetilcolina aqui, ela vai estimular a abertura de canais, desses canais iônicos. Então, eu vou ter uma troca ali de sódio e potássio. E o que isso significa? Vai desencadear um potencial de ação na membrana, no sarcolema.
E esse potencial de ação, ele vai ser conduzido por quem? Pelos túbulos transversos, também denominados de túbulos T. E por enquanto, gente, eu estou falando ainda extracelular. Agora que eu vou começar a falar intracelular. Então, imagina que aqui, ó, é o intracelular, tá? Dentro aqui da fibra muscular. Então, o que que vai acontecer? Quando os túbulos T conduzem aqui o potencial transverso, eu tenho um receptor específico aqui. Então, aqui na imagem, olha só, é esse aqui, ó, com a sigla DHP. Então, esse receptor, ele vai ser ativado quando esse potencial de ação chegar ali. E quem gerou esse potencial de ação, gente? O neurônio motor. Então, tudo começa aqui, ó, no córtex motor. Então, não tem como eu falar de contração muscular sem eu pensar de onde vem todo o processo, o que causa isso. E isso é muito importante, gente, na prescrição de exercícios, porque isso me faz ter uma visão sobre exercício muito ampla. E aí eu consigo fazer uma série de coisas. Eu não fico engessado, mesmo porque cada indivíduo é único, tá? Então, vamos continuar nosso raciocínio aqui para não perder. Potencial de ação foi gerado, chegou aqui nos túbulos T, tá aqui, ó, chegou no canal, no receptor DHP. Traduzindo, dihidropiridina, que é o nome dele, tá? Mas se você achar mais fácil, fala assim, receptor DHP. Tudo bem, tá? Esse receptor, ele está ligado internamente aqui dentro a um local específico para armazenar cálcio. É aí que vem o cálcio nessa história, no músculo esquelético. Como que chama esse reservatório de cálcio? Retículo sarcoplasmático. Eu tenho uma imagem aqui disso, tá? Isso aqui, ó, representa o retículo sarcoplasmático. Qual que é o papel do retículo sarcoplasmático? Agora eu estou falando, pessoal, no sarcoplasma, no líquido intracelular ali dentro da fibra muscular, tá? E aí, o que que eu armazeno? Cálcio. Por quê? Sem cálcio não tem contração muscular. Então, quando as pessoas falam assim, precisa melhorar na alimentação a ingestão de cálcio, porque o cálcio é muito importante. Aí todo mundo lembra de quê? Osso. É um mineral, todo mundo lembra de osso. Osso é um depósito de cálcio. Só que o cálcio, ele é utilizado para diversas funções fisiológicas. E uma delas é a contração muscular. Sem o cálcio não tem contração muscular, nem no músculo liso, nem no músculo cardíaco, nem no músculo esquelético. Não tem fecundação sem cálcio. Não tem liberação de neurotransmissor pelos neurônios, quando eu tenho sinapse. Então, o cálcio, gente, ele é fundamental, tá? E a gente tem um reservatório específico na fibra muscular interna, né, na parte interna da fibra, que é chamado de retículo sarcoplasmático. Tá bom, Bárbara, mas e aí o DHP? Qual que é o papel dele? Neurônio motor, liberou acetilcolina, a acetilcolina se liga ao seu receptor, desencadeia a abertura de canais de sódio e potássio na membrana, no sarcolema, gera um potencial de ação que é conduzido pelos túbulos T e ativa o receptor DHP. O que que acontece? O DHP tá aqui, né? Vou mostrar aqui com a setinha na figura para quem tá me acompanhando aqui com as imagens. Ele está ligado, sabe aonde? Lá no retículo sarcoplasmático. E aí eu tenho um segundo receptor. Vem uma segunda sigla, que tá aqui na imagem, ó.
Ai, setinha, aparece. RYR, que é o receptor de rianodina. Então, para que esse receptor de rianodina, que é o RYR, se abra, liberando o cálcio que está lá dentro no retículo sarcoplasmático, eu preciso de tudo o que aconteceu anteriormente. Senão o cálcio não vai ser liberado. Então, quando o potencial de ação é conduzido aqui pelos túbulos T, ativa o receptor de dihidropiridina, que ativa o receptor de rianodina, e aí o cálcio é liberado. Aí sabe o que vai acontecer? A dança toda do mecanismo da contração muscular. Lembra? Miosina, cabeça, pescoço, cauda, actina. Quem que está tampando aqui? Troponina, desculpa. Volta. Troponina. Tropomiosina está enovelada aqui, como se fosse uma corda. E está aqui nessa situação. Quando o cálcio é liberado, o cálcio se liga à troponina. Quando ele se liga à troponina, a tropomiosina, que está toda enovelada aqui, ela gira. Quando ela gira, quem é liberado? O sítio de ligação entre actina e miosina. E aí sim, eu tenho todo o processo começando a acontecer. Mas olha só que interessante. Para que essa ligação ocorra, eu tive que ter o cálcio, troponina gira, troponina se liga o cálcio se liga na troponina, tropomiosina gira, libera o sítio de ligação. Gente, a voz tá querendo ir embora aqui. E aí, o que acontece? Eu tenho o acoplamento. Só que ainda não é a contração. Para que a contração ocorra, sabe o que eu preciso? De ATP, de energia. Que vem da onde? Do carboidrato, da gordura, da proteína. Que a gente entende todos esses processos em bioenergética. Então, se vai ser do metabolismo aeróbio, se vai ser do metabolismo anaeróbio lático ou anaeróbio alático. Esse ATP vem para cá, para a cabeça da miosina. Então, quando o ATP chega aqui, está nesse movimento. O ATP é fosforilado e aí eu tenho a liberação de energia. E aí sim, eu tenho solta, se acopla na próxima actina e faz esse movimento. O que está acontecendo nesse momento? Encurtamento do sarcômero. Nesse momento, eu tenho as pontes cruzadas, eu tenho a contração muscular. Então, todo o processo para chegar aqui na contração muscular, ele se inicia com um estímulo para um neurônio motor. E isso, gente, é um mecanismo fantástico. Os tipos de contração muscular. O que são os tipos de contração muscular? A ação muscular, que todo mundo fala. Quando eu penso em tipo de contração muscular, gente, é o que está acontecendo lá dentro, lá na fibra muscular, nesse mecanismo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, de explicar para vocês. Então, a gente tem, basicamente, dois tipos, tá? Que é a isotônica ou dinâmica, que é que tem movimento, e a isométrica ou estática, que eu não tenho movimento. Dentro da isotônica, eu tenho concêntrica e excêntrica. Tudo é contração muscular. Tudo tem liberação de cálcio, se liga a troponina, tropomiosina gira, e eu tenho ali pontes cruzadas. Ok? O que vai diferenciar uma ação aí da outra?
tensão, força gerada, tá? Então, quando eu falo em ação concêntrica e excêntrica, em contração concêntrica e excêntrica, a maior parte das nossas atividades a gente faz utilizando da contração dinâmica, concêntrica e excêntrica, que envolve movimento, tá? Aí, o que acontece? Na contração concêntrica, eu tenho o quê? Um encurtamento ali do sarcômero. Por isso que, como eu estou, né, explicando aqui sentada e vocês estão vendo só o meu tronco, e a gente sempre usa esse exemplo, que é clássico, né, do bíceps braquial. Então, o bíceps braquial, quando ele vai estar realizando a contração concêntrica? Quando eu tiver aqui uma redução do ângulo articular aqui do cotovelo. Então, o que está acontecendo com o bíceps braquial? O meu, por sinal, é muito forte, né, gente? Super hipertrofiado, forte demais. Ô dó, né? O que acontece? Eu vejo claramente ele encurtando. Está desenvolvendo tensão. Só que quando eu faço o contrário, e lembra que eu tô com uma sobrecarga aqui na minha mão, tá? Quando eu faço o contrário, que eu tenho um aumento do ângulo articular aqui do cotovelo, o que está acontecendo com o bíceps braquial? Ele continua contraindo. Só que eu tenho o quê? Um aumento no comprimento desse músculo. Só que lembrem-se que a gente tem a gravidade e a sobrecarga aqui na minha mão, que vai puxar para baixo. Então, a tensão gerada aqui no momento da contração excêntrica, ela é muito maior do que da contração concêntrica. Prestem atenção, eu disse o quê? Tensão. Porque se a gente está falando em músculo, ele gera força, tensão. E isso é mensurável, tá, gente? Tem equipamentos que medem isso, como eletromiografia, por exemplo. Tá? Equipamentos de imagem medem isso, que é dado em newtons, tá? Então, eu tenho uma tensão gerada. E eu estou afirmando aqui para vocês que na contração concêntrica, ou seja, na ação concêntrica, a tensão gerada é menor do que na excêntrica. Então, Bárbara, se eu quero, ó, a prática aí, se eu quero trabalhar força, desenvolver força com o meu aluno, eu preciso priorizar o momento da ação excêntrica? Sim! Viu, gente? É assim que a gente raciocina. Tá vendo? Teoria na prática. Não tem receita de bolo. É só raciocinar, tá? Eu não vou entregar aqui para vocês um treino montadinho, né, tudo mastigadinho. Primeiro, cada indivíduo é único. Eu tenho que pensar individualmente para ele. Porque as respostas fisiológicas, para mim, são diferentes do que vai acontecer com você. Não é verdade? E na contração isométrica, é uma contração que desenvolve tensão, mas eu não tenho o quê? Movimento. E a isométrica desenvolve uma tensão maior do que a concêntrica. Então, mais uma coisa aí. Se eu quero trabalhar força, eu preciso trabalhar aí, pensar, né? Em exercícios em que eu vou priorizar ali a ação excêntrica e isométrica. Olha que legal. Quer dizer que a concêntrica não é importante? Claro que não, né, gente? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Tudo vai depender do objetivo que você quer trabalhar. E aí, contração, então, não é sinônimo de
encurtamento. Eu acabei de mostrar para vocês que na contração excêntrica, o que acontece com o comprimento do músculo? Aumenta. Mas ele está contraindo? Sim. Os filamentos de actina e miosina, eles estão ainda mais tensionados. Por isso que a tensão é maior. Porque aqui eu estou tendo um aumento no comprimento do músculo, que é diferente de relaxamento, hein, gente? São duas coisas totalmente distintas, diferentes. Então, eu não posso falar que encurtamento é igual contração, porque na excêntrica eu não tenho encurtamento. Então, não tem como, gente, eu prescrever treinos, prescrever exercícios sem entender músculo. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.